10 anos. 10 anos dedicados à justiça. Mas o que acontece quando um advogado percebe que a balança nem sempre pesa o que deveria pesar? Esta é a história do Dr. Roberto Mendes. 42 anos. 10 de profissão. Criminalista. Dos bons. Mas algo dentro dele havia se quebrado. Naquela tarde chuvosa de quinta-feira, Roberto estava em seu escritório modesto, olhando pela janela enquanto a chuva caía sem pressa. Na mesa, pilhas de processos esperavam sua atenção. Na tela do computador, as notícias do dia o encaravam. Político acusado de desvio é absolvido por falta de provas. Jovem condenado a 12 anos por roubo que não cometeu é libertado após DNA provar inocência. Operação revela esquema de propinas no tribunal. Ele desligou o monitor com um gesto cansado. Não aguentava mais. 3 anos atrás, Roberto havia defendido um rapaz de 20 anos acusado de assalto. Ele tinha certeza da inocência do cliente. Absoluta certeza. Mas uma testemunha apontou o dedo na sala do tribunal e disse com convicção: "É ele, tenho certeza." O juiz acreditou. Condenação: 8 anos de reclusão. 3 anos depois, um exame de DNA finalmente provou que não era ele. Mas foi tarde demais. O rapaz havia se enforcado na cela 6 meses antes de ser inocentado. Roberto nunca mais foi o mesmo. Naquela tarde, ele abriu a gaveta da mesa e pegou uma foto antiga. Ele próprio, há 10 anos, recém-formado, sorrindo radiante com a carteira da OAB na mão. Olhou para o espelho na parede. Não reconhecia mais aquele homem animado da foto. Seu celular tocou. Era Carolina, sua esposa. "Amor, vai se atrasar de novo?" O Pedrinho perguntou se você vai à apresentação dele amanhã na escola. "Vou tentar, Carol. Prometo." Ele desligou. Abriu a gaveta novamente e guardou a foto. Ao lado dela, um envelope branco. Dentro, uma carta de renúncia já escrita, esperando apenas sua assinatura. Roberto havia decidido. Mais 6 meses. Terminaria os casos em andamento e se aposentaria. Aos 42 anos. A justiça o havia derrotado. Mas às vezes, a vida coloca em nosso caminho aquele que será nosso último desafio. E nem sempre estamos prontos para ele. 3 dias depois, sábado à noite, 23h15. A rua 15 de novembro, no centro comercial da cidade, estava deserta. As lojas fechadas. Apenas os postes de luz amarelados iluminavam a calçada molhada. No alto de um desses postes, uma câmera de segurança piscava sua luz vermelha, silenciosa, gravando tudo. Lucas Ferreira, 26 anos, magro, usando capacete vermelho de entregador, parou sua motocicleta Honda CG vermelha em frente a um prédio comercial. Ele verificou o celular. O aplicativo de entregas mostrava: entrega concluída. R$ 12,50. Ele suspirou aliviado, guardando o dinheiro digital no aplicativo. Lucas Ferreira, 26 anos, entregador, casado com Amanda, pai do pequeno Miguel, 3 anos. Aquela era sua 4ª entrega extra do dia. Ele precisava de R$ 300 até segunda-feira para pagar as fraldas do filho e o aluguel atrasado. Lucas retirou o capacete e passou a mão no rosto cansado. Vestia camiseta preta simples, calça jeans escura e tênis branco. Roupas comuns, baratas. Roupas de quem trabalha 14 horas por dia e ainda assim mal consegue pagar as contas. Ele estava prestes a ligar a moto quando ouviu 2 disparos secos. Pam! Pam! Lucas congelou. O som veio da esquina, uns 40 metros à frente. Seu coração disparou. Por um segundo pensou em ir embora, não se envolver. Mas então ouviu um gemido abafado. "Ai, meu Deus!" Sussurrou para si mesmo. Ele correu na direção do som. Ao virar a esquina, a cena que viu o paralisou por um instante. Um homem de terno estava caído no chão, o sangue se espalhando rapidamente pelo pavimento. E uma figura de costas corria na direção oposta, vestindo calça jeans escura, camiseta preta e tênis branco, exatamente como Lucas. A pessoa desapareceu numa viela antes que ele pudesse ver o rosto. "Ei! Ei!" Lucas gritou, mas a figura já havia sumido na escuridão. Lucas correu até o homem caído e ajoelhou-se ao lado dele. Reconheceu o rosto.
Era Maurício Tavares, 51 anos, um empresário local conhecido. Seus olhos já estavam vidrados, fixos no nada. Senhor, aguenta aí, vou chamar ajuda. Lucas disse desesperado, pegando seu celular com mãos trêmulas. Ele discou 192. A uns 2 metros de distância, notou uma arma no chão. Uma pistola preta. O que Lucas não sabia é que o segurança noturno do prédio ao lado já havia acionado a polícia ao ouvir os disparos. E a viatura estava a apenas 2 quarteirões dali. Lucas tentava estancar o sangue com as próprias mãos quando as luzes azuis e vermelhas iluminaram a rua. 2 policiais saltaram da viatura com as armas em punho. Polícia! Mãos na cabeça! Agora! Lucas entrou em pânico. Não fui eu! Eu só... Mãos na cabeça! Já! Lucas obedeceu, completamente atordoado. Foi jogado no chão e algemado em segundos. Eu não fiz nada. Eu só tentei ajudar. Juro por Deus, eu só tentei ajudar. Ele gritava chorando. A câmera de segurança do poste continuou piscando, silenciosa, gravando tudo. Em 48 horas, a vida de Lucas Ferreira se transformou em um pesadelo. E as evidências pareciam confirmar o pior. Na manhã de segunda-feira, na delegacia central, o delegado Moreira, 42 anos, experiente e meticuloso, apresentava o caso para sua equipe de investigação. Temos o seguinte, ele começou colocando fotos na mesa. Maurício Tavares, empresário, morto com 2 tiros no peito. Hora estimada da morte, 23 horas e 13 minutos. Lucas Ferreira foi encontrado ajoelhado ao lado da vítima às 23 horas e 15 minutos. A investigadora Paula, uma mulher de 30 e poucos anos, perguntou: e as câmeras de segurança? O delegado mostrou a tela do computador. As imagens eram granuladas, em preto e branco, de uma câmera de segurança antiga e de baixa qualidade. Vejam aqui, às 23 horas e 11 minutos, a rua está vazia. Às 23h12, uma figura aparece correndo. A imagem está tremida, baixa resolução, apenas 240 pixels. Às 23h13, vemos o clarão dos disparos. A câmera superexpõe e quase nada fica visível. Às 23h14, outra figura corre em direção ao corpo. E às 23h15, uma pessoa está ajoelhada ao lado da vítima. Ele congelou a imagem às 23h12. Olhem bem. O primeiro homem correndo, calça escura, camiseta escura, tênis claro. Mudou para 23h14. Lucas Ferreira quando chegou ao local, calça jeans escura, camiseta preta, tênis branco. São roupas muito comuns, Paula observou com ceticismo. Sim, mas há mais. O delegado continuou. A testemunha, o segurança noturno do prédio, afirma ter visto um rapaz de moto, usando capacete vermelho, na área minutos antes do crime. Lucas dirigia uma moto vermelha e seu capacete é vermelho. Mas metade dos entregadores da cidade usa moto vermelha. Paula argumentou. O delegado ficou sério. Paula, tem algo que você precisa saber. Lucas e a vítima se conheciam. Ele abriu uma ocorrência antiga no sistema do computador. 6 meses atrás, Lucas fez uma entrega na empresa de Maurício Tavares. O pagamento pelo aplicativo falhou por algum erro no sistema. Maurício se recusou a pagar em dinheiro, dizendo que o problema era do entregador. Lucas ficou nervoso. Houve uma discussão acalorada no lobby do prédio. Testemunhas ouviram Lucas dizer: "O senhor vai me pagar, nem que seja na justiça." "Isso não é ameaça de morte", Paula retrucou. Não é." O delegado concordou. "Mas é motivo." E somado ao fato de ele estar no local exato, na hora exata, vestido de forma praticamente idêntica ao assassino que as câmeras captaram, ele fechou a pasta na mesa. O Ministério Público já está preparando a denúncia. Homicídio qualificado. E a doutora Carla Rodrigues pegou o caso pessoalmente. "A martelo de ferro?" Paula perguntou com um misto de surpresa e preocupação. "Ela mesma. Dizem que ela está de olho na vaga de juíza que vai abrir no tribunal no ano que vem." Um caso de grande repercussão como esse, com a mídia toda em cima, seria o trampolim perfeito para a carreira dela. Paula olhou novamente para as fotos de Lucas sendo preso. Algo não se encaixava completamente, mas as evidências eram difíceis de ignorar. Na manhã de quarta-feira,
No escritório modesto do Dr. Roberto Mendes, ele estava sentado diante do computador, lendo as notícias distraidamente. Uma manchete chamou sua atenção. Entregador é preso acusado de assassinar empresário conhecido. Ele clicou na matéria, leu cada palavra. Viu a foto de Lucas sendo levado algemado, o rosto devastado. Viu outra foto. Amanda, a esposa de Lucas, segurando o filho pequeno nos braços, chorando na porta da delegacia enquanto os fotógrafos a cercavam. Algo dentro dele se mexeu. Uma sensação que não sentia há anos. Curiosidade. Indignação. Talvez um último lampejo de esperança na justiça. Roberto não sabia bem porquê, mas pegou as chaves do carro e foi até o presídio provisório naquela mesma tarde. Lucas foi trazido à sala de visitas. Estava abatido, com olhos fundos de quem não dormia direito há dias. Vestia o uniforme bege do presídio, grande demais para seu corpo magro. Senhor Lucas, meu nome é Roberto Mendes. Sou advogado criminalista. Li sobre seu caso. Roberto disse, sentando-se do outro lado da mesa de plástico arranhada. Lucas olhou para ele com uma mistura de desconfiança e desespero. Não tenho dinheiro para contratar advogado particular, doutor. Vou ter que ficar com o defensor público mesmo. Eles já me disseram isso. Não estou aqui pelo dinheiro. Roberto respondeu calmamente. Estou aqui porque... Bem, ainda não sei exatamente porquê. Mas preciso ouvir sua versão. Me conte o que aconteceu naquela noite. Do começo. Lucas, pela primeira vez em dias, sentiu uma pequena fagulha de esperança. Respirou fundo e começou a contar com detalhes cada segundo daquela noite que destruiu sua vida. Ele falou sobre o cansaço depois de 14 horas trabalhando, sobre a necessidade desesperada de fazer mais uma entrega para completar o dinheiro do aluguel, sobre os 2 disparos que ouviu, sobre a figura que viu correndo, vestida exatamente como ele, sobre o desespero ao ver Maurício Tavares sangrando no chão, sobre a tentativa desesperada de salvá-lo. E sobre o momento terrível em que as luzes da polícia iluminaram a cena, e ele percebeu que, aos olhos de todos, ele era o assassino. Roberto tomava notas em silêncio, analisando cada detalhe, cada palavra, cada inflexão na voz de Lucas. Doutor, Lucas disse com a voz embargada, eu juro pela vida do meu filho, eu não matei aquele homem. Eu só tentei ajudar. Eu não sabia que ia acabar assim. Eu só queria ajudar. E agora meu filho vai crescer pensando que o pai é um assassino. Ele desmoronou ali mesmo, chorando com as mãos no rosto. Roberto permaneceu em silêncio por um longo momento, sentindo o peso daquela dor. Quando saiu do presídio, já estava anoitecendo. No corredor de entrada, Amanda estava esperando, sentada num banco de madeira gasto, segurando Miguel no colo. O menino brincava distraído com um carrinho de brinquedo quebrado, fazendo sons de motor com a boca. Amanda se levantou ao ver Roberto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Doutor, por favor, ela disse, a voz tremendo. Meu marido não é assassino. Ele acorda às 5 da manhã todos os dias para trabalhar. Nunca faltou um único dia. Nunca levantou a mão para ninguém na vida. Ele é um bom homem. Um bom pai. Por favor, o senhor precisa acreditar nele. Miguel parou de brincar e olhou para Roberto com aqueles olhos grandes e curiosos, inocentes, sem entender por que a mamãe estava chorando tanto. Você vai buscar meu papai, tio? O menino perguntou com a voz fininha. Roberto sentiu um nó apertado na garganta. Ajoelhou-se para ficar na altura do menino e olhou para aqueles olhos que ainda acreditavam que o mundo era justo. Ele se levantou lentamente e olhou para Amanda. Eu vou defender seu marido, senhora Amanda, e vou fazer isso como se fosse meu último caso, porque se ainda existe justiça nesse país, Lucas Ferreira vai voltar para casa. Amanda abraçou Roberto com força, chorando de alívio e gratidão. Miguel, sem entender bem, abraçou a perna do advogado. Roberto saiu do presídio e olhou para o céu que começava a escurecer. Pela primeira vez em anos, muito tempo, sentiu que tinha um propósito, uma razão para não desistir. E assim, o advogado que havia perdido completamente a fé na justiça,
aceitou defender um homem que todos já consideravam culpado. O que ele não sabia era que essa decisão o levaria ao julgamento mais difícil de sua carreira. Um julgamento onde as evidências eram enganosas, onde a verdade estava escondida nas sombras de imagens granuladas e onde um homem inocente poderia pagar por um crime que não cometeu. A batalha estava apenas começando. Mas a decisão de Roberto Mendes em defender Lucas Ferreira não foi bem recebida por todos. Na manhã seguinte ao encontro no presídio, ele estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Doutor Mendes, aqui é a doutora Carla Rodrigues, do Ministério Público. Roberto conhecia a reputação dela. Carla Rodrigues, 40 anos, promotora há 12, conhecida no meio jurídico como Martelo de Ferro. Taxa de condenação, 87%. Ambiciosa, competente. E, segundo rumores, de olho na vaga de juíza que abriria no Tribunal de Justiça no próximo ano. Doutora Carla, em que posso ajudá-la? Soube que o senhor aceitou defender Lucas Ferreira. Aceitei, sim. Houve uma pausa. Quando ela falou novamente, sua voz tinha um tom quase paternal. Doutor, com todo respeito à sua experiência, o senhor está perdendo seu tempo. As evidências são sólidas. O réu estava no local do crime, na hora exata. Foi visto por câmeras. Tinha motivo. E mais, o laudo pericial confirmou. Há resíduos de pólvora nas mãos dele. GSR positivo. Isso é ciência, doutor. Não tem como contestar. Roberto respirou fundo. Se o caso está tão encerrado assim, por que está me ligando? Outro silêncio. Apenas um conselho entre colegas, doutor. Não jogue sua reputação fora defendendo o indefensável. Ela desligou. Roberto olhou para a foto de Lucas com Amanda e o pequeno Miguel que havia recebido por e-mail. Sorriu ironicamente. Indefensável, ele murmurou. Vamos ver. Durante as 2 semanas seguintes, Roberto trabalhou como não trabalhava há anos. Acordava às 5 da manhã, estudava os autos do processo, analisava cada detalhe, cada vírgula. O laudo de GSR era sua primeira preocupação. Segundo o documento oficial da perícia, o teste de resíduo de pólvora realizado nas mãos de Lucas, cerca de 40 minutos após a prisão, deu resultado positivo para bário e antimônio, elementos característicos da descarga de arma de fogo. À primeira vista, era devastador para a defesa. Mas Roberto sabia que havia mais na história. Contratou um especialista em balística forense, Dr. Fábio Mendonça, e pediu uma segunda opinião sobre o laudo. Dr. Roberto, explicou o perito, o GSR é sim uma evidência importante, mas não é definitiva. Veja bem, quando uma arma é disparada, partículas microscópicas de bário, antimônio e chumbo são expelidas do cano. Essas partículas ficam nas mãos de quem atirou, mas também ficam na vítima, nas roupas dela, no sangue, no corpo. Ele mostrou estudos científicos na tela do computador. Existe algo chamado transferência secundária. Se Lucas ajoelhou-se ao lado de Maurício Tavares, tocou no corpo dele tentando estancar o sangue, colocou as mãos na área onde os disparos ocorreram, ele pode ter contaminado suas próprias mãos com GSR. Não porque atirou, mas porque tocou em superfícies que continham resíduos. E isso é cientificamente comprovado. Sim, há diversos estudos forenses mostrando que GSR pode ser transferido para pessoas que não dispararam a arma. Policiais que seguram armas apreendidas, médicos legistas que examinam vítimas e, sim, pessoas que tentam socorrer vítimas de tiro. A presença de GSR indica proximidade com um disparo, não necessariamente autoria. Roberto sentiu aquela sensação antiga voltando. A sensação de estar no caminho certo. As câmeras de segurança eram sua segunda linha de investigação. Ele descobriu que a câmera que gravou as imagens do crime era um modelo analógico de 2015, instalado pela prefeitura. Resolução máxima, 240 pixels, a mesma qualidade de vídeos da internet dos anos 2000. O perito analisou as imagens quadro por quadro. Dr. Roberto, disse Fábio, mostrando as imagens ampliadas. Essa câmera tem pelo menos 9 anos. A lente está suja. Provavelmente nunca foi limpa. A iluminação da rua é péssima. E veja aqui, às 23h12, quando a primeira figura aparece correndo.
Ele congelou a imagem. Era uma silhueta borrada, pixelada. É impossível identificar feições faciais com essa qualidade. Posso dizer que é uma pessoa usando roupa escura e tênis claro, mas isso descreve literalmente milhões de brasileiros. A distorção da perspectiva da câmera, somada à baixa resolução, torna qualquer estimativa de altura ou peso extremamente imprecisa. Roberto pegou o laudo da polícia, mas aqui diz que o suspeito nas imagens corresponde ao perfil físico do acusado. Com todo respeito à perícia oficial, doutor, isso é uma conclusão extremamente genérica. Eu diria que o suspeito nas imagens corresponde ao perfil físico de metade da população masculina adulta da cidade. Mas havia algo mais. Roberto descobriu o que a polícia não havia investigado adequadamente: a geolocalização da motocicleta de Lucas através do aplicativo de entregas. O aplicativo registrava cada movimento dos entregadores em tempo real. Roberto conseguiu, através de ordem judicial, acessar esses dados. Os registros mostravam que Lucas havia concluído uma entrega na Rua São João às 23h07. A Rua São João ficava a 2,5 km da Rua 15 de Novembro. Com o trânsito daquela hora da noite, levaria pelo menos 6 minutos de moto para chegar lá. O crime ocorreu às 23h13. Lucas foi visto pela câmera chegando ao local às 23h14. Se Lucas tivesse cometido o assassinato, Roberto explicou ao perito, ele teria que estar no local pelo menos desde as 23h10 para emboscar a vítima. Mas os dados de GPS mostram que ele ainda estava a 2 km de distância nesse horário. É impossível. E havia também a questão do artigo 226 do Código de Processo Penal. Roberto descobriu que o reconhecimento de Lucas pela testemunha, o segurança noturno, havia sido feito de forma completamente irregular. Na delegacia, no dia seguinte ao crime, simplesmente mostraram uma foto de Lucas na televisão durante o noticiário e depois perguntaram ao segurança: "É esse o cara que você viu?", sem descrição prévia das características físicas, sem apresentar Lucas ao lado de outras pessoas com aparência semelhante, sem procedimento adequado. Uma violação clara da lei. Roberto pesquisou a jurisprudência recente. O Superior Tribunal de Justiça, em junho de 2025, estabeleceu que reconhecimentos feitos em desacordo com o artigo 226 são inválidos e não podem servir de base para condenação. O júri foi marcado para uma terça-feira, 3 meses após a prisão de Lucas. O fórum estava lotado. A mídia havia dado grande cobertura ao caso. Roberto chegou cedo. Amanda estava lá no fundo da sala, segurando Miguel no colo. Lucas foi trazido algemado. Estava mais magro, o rosto marcado pelo sofrimento. Quando viu a esposa e o filho, seus olhos se encheram de lágrimas. A doutora Carla Rodrigues entrou como uma tempestade. Ela cumprimentou Roberto com um aceno de cabeça frio. O juiz entrou. Dr. Marcelo Azevedo, 55 anos, veterano. Damas e cavalheiros do Conselho de Sentença, vocês foram escolhidos para decidir sobre o destino de Lucas Ferreira, acusado de homicídio qualificado. Escutem com atenção os argumentos de ambas as partes. E lembrem-se, em caso de dúvida razoável, absolvam. Carla levantou-se para sua acusação. Senhores jurados, ela começou. Os fatos deste caso são cristalinos. Lucas Ferreira estava no local do crime. Foi visto nas câmeras. Tinha um histórico de conflito com a vítima. E mais, o exame científico de resíduo de pólvora foi positivo. Isso não é opinião. É ciência. Bário e antimônio foram encontrados nas mãos dele. Elementos que só aparecem quando alguém dispara uma arma ou está muito próximo de quem disparou. Ela fez uma pausa dramática. A defesa vai tentar convencê-los de que isso foi transferência, que ele pegou esses resíduos ao tocar na vítima. Mas pensem comigo, que tipo de pessoa corre para ajudar um homem que está morrendo? Uma pessoa boa, certa? Mas Lucas não era um estranho qualquer. Ele conhecia Maurício Tavares. Havia brigado com ele. Tinha raiva dele. Ela voltou para sua mesa. 6 meses antes, Lucas teve uma discussão por causa de R$ 12,50. Pode parecer pouco dinheiro para nós, mas para quem está com raiva, qualquer valor vira motivo. Um pai de família foi morto, e o responsável está ali.
Roberto levantou-se lentamente. Senhores jurados, meu nome é Roberto Mendes. Sou advogado há 10 anos. E nestes 10 anos, aprendi que evidências podem enganar, mas a verdade sempre deixa rastros. Ele caminhou até a tela onde estavam as imagens das câmeras. A acusação mostrou imagens borradas de uma câmera de 9 anos, com 240 pixels de resolução. Segundo o laudo pericial que apresento, é impossível identificar quem é a pessoa nessas imagens. Calça jeans escura, camiseta preta e tênis branco. Isso descreve milhões de brasileiros. Ele mudou para os dados de GPS. Lucas estava na área porque trabalhava lá. Fez uma entrega às 23h07, a 2,5 km de distância. O crime foi às 23h13. Lucas chegou ao local às 23h14. Ele não teria tempo físico para emboscar a vítima e cometer o crime. Então veio a parte crucial. Sobre o GSR, o resíduo de pólvora. Sim, foi encontrado nas mãos de Lucas. Mas vocês sabem por quê? Roberto mostrou o laudo do perito particular. Porque Lucas ajoelhou-se ao lado de Maurício Tavares. Tocou no sangue dele. Tentou estancar os ferimentos. O GSR estava no corpo da vítima, nas roupas dela, no sangue dela. Estudos científicos mostram que essa transferência secundária acontece. Policiais pegam GSR ao segurar armas apreendidas. Médicos pegam GSR ao examinar vítimas. E pessoas que tentam socorrer vítimas de tiro também pegam GSR. Ele olhou para os jurados. A presença de resíduo de pólvora indica proximidade com um disparo, não autoria. Se fosse autoria, onde está a arma? Lucas não tinha arma. A arma foi encontrada no chão, sem digitais dele. Se ele tivesse atirado, por que largaria a arma ali? Roberto citou a jurisprudência sobre o reconhecimento irregular. O artigo 226 do CPP estabelece regras claras. Nenhuma foi seguida. O segurança viu Lucas na TV e depois o identificou na delegacia. Isso não é reconhecimento legal, é indução. Sua voz ficou mais intensa. Senhores jurados, Lucas Ferreira cometeu o crime de ter bom coração, de tentar ajudar um homem que estava morrendo. E por isso está aqui, acusado de assassinato. As câmeras mostram uma figura borrada. O reconhecimento foi ilegal. O GPS prova que ele não tinha tempo. E o GSR é explicado pela transferência ao tocar na vítima. Ele fez uma última pausa. Quantas dúvidas são necessárias até reconhecermos que há dúvida razoável? Vocês podem devolver um pai ao seu filho, um marido à sua esposa, ou podem condenar um homem inocente baseados em evidências frágeis. O júri se retirou para deliberar às 17 horas. 1 hora se passou. 2 horas. 3. Roberto estava no corredor, caminhando nervosamente. Amanda estava sentada num banco. Miguel dormindo em seu colo. Às 20h40, a campainha tocou. Todos voltaram para a sala. O juiz perguntou: o conselho chegou a um veredito? O porta-voz dos jurados levantou-se. Sim, excelência. Qual o veredito quanto ao crime de homicídio qualificado? O homem respirou fundo. Inocente. Amanda soltou um grito abafado e começou a chorar. Miguel acordou assustado. Roberto fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio. Lucas desabou na cadeira, chorando. 4 votos a 3. Completou o porta-voz. O juiz bateu o martelo. Lucas Ferreira, você está livre de todas as acusações. Alvará de soltura imediato. 2 semanas depois, a Polícia Civil finalmente ampliou a investigação. Uma nova testemunha apareceu. Um morador de rua que estava dormindo numa marquise próxima ao local do crime. Ele havia visto tudo, mas tinha medo de se envolver. Após a absolvição de Lucas e a pressão da mídia, ele decidiu falar. Ele descreveu um homem diferente de Lucas. Mais alto, mais pesado, com uma tatuagem grande no braço esquerdo. Os investigadores cruzaram essa descrição com o histórico de Maurício Tavares. Descobriram que ele devia R$60 mil a um agiota conhecido, André Silva, 32 anos. André tinha uma tatuagem de dragão no braço esquerdo. Reviram câmeras de segurança de estabelecimentos vizinhos que não haviam sido checadas na investigação inicial. Uma padaria a 3 quarteirões de distância tinha uma câmera mais moderna.
Ela mostrou André Silva caminhando rapidamente na direção oposta à cena do crime, minutos após o horário estimado dos disparos. Confrontado com as evidências, André confessou. Ele estava cobrando a dívida de Maurício. Houve discussão. Maurício o ameaçou chamar a polícia. André atirou 2 vezes e fugiu, largando a arma no local. A arma, que havia sido periciada e guardada como evidência, foi reexaminada. As digitais parciais encontradas nela correspondiam a André Silva. Ele também usava naquela noite calça jeans escura, camiseta preta e tênis branco. Roupas comuns, como as de Lucas, como as de milhões de pessoas. Na manhã de sábado, Roberto estava em seu escritório quando Lucas, Amanda e Miguel apareceram. "Doutor", disse Lucas, "a gente veio agradecer. Não temos como pagar o senhor, mas trouxemos isso." Ele entregou uma caixa de bombons simples, daquelas de R$10 do supermercado. Roberto sorriu. "Lucas, você não me deve nada." "Eu devo tudo, doutor. O senhor me devolveu minha vida." Miguel correu até Roberto e abraçou sua perna. "Obrigado por buscar meu papai, tio." Roberto ajoelhou-se e abraçou o menino. Sentiu lágrimas nos olhos. Quando eles saíram, Roberto ficou sozinho. Abriu a gaveta onde guardava a carta de renúncia. Pegou o papel. Leu-o uma última vez. Então rasgou em pedaços pequenos e jogou no lixo. Ligou para Carolina. "Amor, vou chegar em casa cedo hoje. E amanhã vou à apresentação do Pedrinho. Prometo." "Sério?" ela perguntou surpresa. "Sério. E tem outra coisa. Acho que não vou me aposentar tão cedo." Naquela tarde, Roberto recebeu um e-mail. Era de uma mulher chamada Vera Lúcia. Seu filho, de 23 anos, estava preso há 2 meses, acusado de roubo. A única prova era um reconhecimento fotográfico irregular e imagens de câmera de baixa qualidade. Roberto leu o e-mail 2 vezes. Então respondeu: "Senhora Vera Lúcia, vou aceitar o caso. Vamos lutar." Ele olhou pela janela. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Dr. Roberto Mendes havia encontrado algo que pensava ter perdido: sua fé na justiça. Não na justiça perfeita, não em um sistema sem falhas, mas na ideia de que ainda vale a pena lutar. Porque há pessoas como Lucas que precisam de defensores. Há famílias como a de Amanda e Miguel que merecem seus entes queridos de volta. E há uma justiça maior a ser alcançada, um caso de cada vez. Roberto sorriu. Ele tinha trabalho a fazer. E desta vez, não estava nem um pouco cansado. E assim termina a história de Lucas Ferreira e Dr. Roberto Mendes. Casos como este não são raros no Brasil. Reconhecimentos falhos, câmeras de má qualidade e investigações apressadas colocam pessoas inocentes atrás das grades todos os dias. Se você conhece alguém passando por isso, saiba que a Defensoria Pública existe para defender quem precisa. Se esta história fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para mais casos reais como este.